E aí pessoal, tudo bem? O professor Giovanni aqui dando sequência então ao reino fantástico, o reino dos fungos. Nós já tivemos uma aula bem massa, bem importante, falando das características dos fungos, né? Outra aula falando dos grupos, da classificação e agora uma aula falando da reprodução e como é o ciclo de vida de um fungo, né? Você já sabe que os fungos formam esporos, você já sabe que fungo pode se reproduzir de forma assexuada, de forma sexuada, mas como isso acontece? Vem comigo que nessa aula eu te mostro como um fungo se reproduz. Olha só que interessante, a gente começa assim, ó. Ciclo reprodutor de forma geral. Eu vou falar de forma geral, depois a gente vai de uma forma mais específica. Legal? Lembra dos grupos? Tem lá os ascomicetos, basidiomicetos, zigomicetos, os deuteromicetos e tem os quitridiomicetos ainda, né? Então, vamos dar uma olhada como que um fungo, né, se reproduz de forma geral. Dá uma olhada aqui na legenda. Então, essa cor aqui meio de mostarda é a fase haploide. A cor branca está associada a um estágio dicariótico e vermelho um estágio diploide. Então nós começamos assim, ó. O fungo ele tem lá uma estrutura formadora de esporos. O fungo adulto ele é haploide. Olha só que interessante, um fungo adulto ele tem lá uma estrutura que é formadora de esporos, que é uma estrutura haploide, beleza? E aí essa estrutura formadora de esporos, é lógico que ela vai formar o que, gente? Esporos, né? Então acontece que uma meiose, e essa meiose que a gente chama de meiose zigótica, porque ela acontece no zigoto, ela forma ali esporos. Esses esporos, gente, eles germinam e vão formar ali o que nós chamamos de hifas, e essas hifas se organizam, lembrando que hifas são filamentos, né? Essas hifas elas se organizam formando um falso tecido denominado de micélio. Certo? Então o micélio é um falso tecido. Veja que por enquanto aqui, né, os esporos são haploides, certo? Ô professor, mas você falou que aqui aconteceu meiose. Sim, aqui aconteceu meiose, só que olha só, gente, essa estrutura formadora de esporos, ela vai juntar ali dois núcleos, formando um estágio diploide, né, para depois formar esporos, que não teria como acontecer uma meiose numa estrutura haploide e formar a estrutura haploide. Beleza? Então, essa estrutura formadora de esporos, ela vai organizar ali, né, associar dois núcleos, forma um estágio diploide para depois sofrer a meiose. E esse micélio forma novamente a estrutura formadora de esporos. Nós temos aqui a reprodução assexuada. Então, um processo assexuado. Professor, como que é o processo sexuado? Então, aqui você tem o processo sexuado, que acontece uma fusão do citoplasma. Nessa fusão do citoplasma, nós temos ali um estágio dicariótico. N mais N formam um estágio ali, né, dicariótico. Cário do latim, gente, significa núcleo, né? Então, o que é dicariótico? São dois núcleos. Então, cário quer dizer núcleo. São dois núcleos fundindo. Essa fusão de citoplasma tem um nome, gente. É denominado aí de plasmogamia. E aí vai formar aqui, então, o quê? A fusão dos núcleos e temos um estágio diploide, certo? Nesse estágio diploide, ele surge a partir de cariogamia. Vamos entender? Plasmogamia é a fusão de citoplasma, cariogamia é a fusão dos núcleos, certo? Forma o estágio diploide e esse estágio diploide sofre meiose e nesse processo meiótico aqui, ó, uma estrutura formadora de esporos que vai dar origem novamente ali, né, a os esporos que vão originar o micélio. Então, temos aqui um processo sexuado. No processo sexuado, então, vai acontecer aqui a plasmogamia, fusão de citoplasma, cariogamia, que é a fusão dos núcleos. Bem importante isso, tá? Meiose zigótica forma novamente uma estrutura formadora de esporos e temos um processo sexuado. Essa é a visão geral, certo? O que a gente vai ver agora? Vamos ver uma visão específica. Então, como que um ascomiceto ele se reproduz? Um ascomiceto, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, ele tem um ascocarpo. Galera, carpo do latim quer dizer fruto, certo? Então, o que é um ascocarpo? São fungos que formam um corpo de frutificação, né? Corpo de frutificação, né? Nesse caso, denominado aí de ascocarpo. Então, ele tem aqui um asco com ascósporos. Esses ascósporos são estruturas aí, né? São os esporos dos ascomicetos. E aí vai ter aqui hifas reprodutoras dicarióticas, certo? Um esporo germinando. Tem também as hifas estéreis e aqui um esporo negativo germinando. Então tem esporo positivo germinando, tem esporo negativo germinando.
E ali nós teremos então o que? Temos o asco dicariótico, surge esse asco dicariótico pela processo de fusão ali de plasmogamia, fusão de citoplasma e também fusão de núcleos, né? Vai formar ali um asco dicariótico com 2 núcleos. Depois da plasmogamia acontece a cariogamia. Cariogamia, fusão de núcleos, formou ali um zigoto. O que acontece em fungo mesmo? Uma meiose zigótica, professor? Exatamente. Teremos aqui então uma meiose zigótica, que acontece no zigoto. Esse zigoto então vai dar origem a esporos. Esses esporos nós chamamos de ascósporos. Forma 8 ascósporos ali, certo? E aí, vai formar ali uma estrutura que vai dar origem novamente ao nosso ascocarpo. Então ele germina, esses ascósporos germinam, dando origem novamente ali ao ascocarpo. Acontece a fusão de hifas, hifa positiva em relação a hifa negativa, e nós teremos então novamente fechando esse ciclo de um ascomiceto. Veja que entra na forma geral, tem um processo de plasmogamia, de cariogamia, de meiose aqui, zigótica, e aí fecha o ciclo então dos ascomicetos. O que é importante saber? Galera, em relação a esse ciclo, é mais para conhecimento mesmo. Dificilmente, muito difícil, alguma questão vai abordar isso. O que eu preciso mesmo que você saiba é o que é uma plasmogamia? É uma fusão de citoplasma. O que é uma cariogamia? É uma fusão de núcleos. Isso pode aparecer aí nas questões, certo? Vamos dar uma olhada então como que é o ciclo de vida agora de um cogumelo. Então, cogumelo, lembrando que é mais para conhecimento, esse tipo de reprodução não é bem específica assim, não é cobrada aí nas questões de vestibular, é muito difícil aparecer. Então eu tenho um basidiocarpo. Carpo quer dizer fruto, Ou seja, é o corpo de frutificação de um cogumelo. Esse basidiocarpo, ele vai ter aqui um basídio jovem com 2 núcleos, vai acontecer ali a cariogamia, fusão desses núcleos, vai formar um zigoto. Então temos aqui um zigoto. Então basídio com núcleo zigótico, fusão de núcleos, formou um zigoto. Zig do latim quer dizer par. Então o que é um zigoto? É o par. Par do quê? É a fusão de 2 núcleos, Então formou aqui um basídio com zigoto. Esse basídio com zigoto, lembra? Formou o zigoto, sofre meiose, meiose zigótica. E vai formar aqui 4 basidiósporos que são haploides. Então aconteceu meiose zigótica e a meiose zigótica ela forma o que, gente? Nos fungos forma esporos. E aí, esses esporos, eles vão germinar, certo? Eles germinam, dando origem ali ao que nós chamamos de hifas. Daí tem hifas, positivas, hifas negativas. Essas hifas, elas se fundem. Então, a fusão de citoplasma, a fusão de hifas é o que nós chamamos de plasmogamia. Após a fusão dessas hifas, o que acontece? Acontece a formação ali dessas hifas, nesse caso aqui, pode ser dicariótica ou monocariótica, nesse caso aqui, hifas dicarióticas, que vai dar origem novamente ao nosso corpo aqui de frutificação. Então, veja, temos aqui meiose zigótica, então momentos importantes do ciclo, meiose zigótica, a cariogamia que vai permitir a meiose, a plasmogamia que é a fusão de hifas, fusão de citoplasma. Esse momento só para conhecimento. Mais um, o ciclo dos zigomicetos. Com relação ao ciclo do zigomiceto, olha aqui nós temos o bolor preto do pão, então aqui você tem uma fatia de pão. Como, se eu pudesse visualizar o fungo que está lá no pão, o que você iria visualizar? Você iria visualizar algo desse tipo aqui, certo? Daí aqui você vê então o quê? Hifas especiais com função de absorção de alimento, então ela cresce em cima do pão, ela está ali liberando enzimas, o micélio ali libera enzimas e essas hifas absorvem esse alimento. E aí vai ter aqui uma estrutura formadora de esporos. O que é um esporângio? É uma estrutura mãe de esporos, a gente chama de esporângio. Esse esporângio ele forma esporos, que são chamados de aplanásporos. Esses aplanásporos, eles então acabam caindo ali em cima dessa fonte de alimento. Temos um processo aqui assexuado, onde vai acontecer um processo assexuado, a formação dos esporos, certo? O processo sexuado envolve a reprodução aqui, onde vai formar gametângios, que são estruturas, gametângio são estruturas formadoras de gametas, gametângios positivos e negativos. Então temos a parte sexuada, esses gametângios, o que vai acontecer? Eles formam ali um processo de fusão, ao se fundirem forma ali um zigoto, esse zigoto sofre meiose zigótica, dando origem a esporos. Esses esporos são denominados de zigósporos, porque são esporos dos zigomicetos,
forma o zigósporo. Esse zigósporo, o que vai acontecer, né? Ele vai formar ali o processo de meiose, sofre meiose, né, nesse momento, e vai germinar, dando origem ali novamente, né, aos novos esporângios. Então, novos esporângios começam a crescer. Quando vê, você, né, vai observando, ele toma conta ali do pão, toma conta do alimento. Uma dica, tá, galera? A gente vê muito o pessoal fazendo. Pega um pão, por exemplo, um pão caseiro, e aí percebeu que uma pontinha do pão só está mofada. O que geralmente as pessoas fazem? Corta aquela pontinha e come o resto. Não é isso? Só um detalhe, que normalmente quando isso acontece, o pão já está tomado por mofo, o pão já está contaminado. Então, nesse caso, a recomendação é que você jogue fora esse pão. Ai, professor, mas era só a pontinha, era só uma parte da laranja que estava mofada, era só uma pontinha do pão que estava mofado. Tem que jogar tudo fora? Veja, o que você está vendo, beleza, mas tem partes que são microscópicas que você não está vendo que já está contaminado. Então, uma vez mostrou sinal de contaminação, melhor não consumir esse alimento, tá? É só uma pontinha, não tem problema, joga fora. Melhor, né, você não arriscar aí em relação à sua saúde. E aí germina formando, né, novas estruturas aqui que a gente chama de esporângios. E aí tem a parte assexuada, tem a parte sexuada que vai formar ali os gametângios, forma os zigósporos, que é um zigoto, que sofre meiose e forma esporos, que são chamados de zigósporos, né? Então temos aí a parte sexuada e uma parte assexuada, né? Mostrando para vocês que fungo pode se reproduzir tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. Gente, 2 exercícios para fechar essa aula. Primeiro exercício, então, PUC Rio Grande do Sul, 2016, diz assim: os fungos são organismos que possuem características que tornam esse grupo de seres vivos bastante peculiar, pois evoluíram de maneira tal que atualmente apresentam uma grande diversidade de formas corporais, de ciclos de vidas e de estruturas reprodutivas, o que favorece sua adaptação a variadas condições ambientais. Sobre os fungos, é correto afirmar que, letra A, cada um de seus filamentos é denominado de micélio. Cuidado com essa pegadinha. Cada um de seus filamentos é denominado de hifas. Micélio é o conjunto de hifas. Cada um de seus filamentos não é o micélio. O micélio é o conjunto desses filamentos. Então, letra A é falso. Letra B. O cogumelo corresponde ao corpo de frutificação nos basidiomicetos? Sim. Cogumelo, né, são basidiomicetos, então, perfeito. Letra B. Letra C. São seres procariotos? Não, são seres eucariotos. Letra D. Seus esporângios produzem esporos, células haploides, né, gente? Então aqui tem um erro, células diploides envolvidas no processo de reprodução sexuada, não, são células haploides, por isso o erro. E letra E, a fusão de hifas, também conhecida como plasmogamia, corresponde à parte sexuada e não assexuada, então aqui também tem um erro na letra E. Mais um, com relação a esse exercício, bora lá dar uma olhada. Analise as proposições apresentadas sobre os fungos e em seguida classifique em verdadeiro ou falso. Os fungos podem se reproduzir de modo sexuado, onde teremos de forma geral a plasmogamia, seguida por cariogamia, ou assexuada, podendo ocorrer por fragmentação do micélio, por brotamento ou por esporulação. Nesse caso aqui, perfeito esse item, verdadeiro. A gente já vai ver, então pode ser a B, a C e a E. Os cogumelos e as orelhas de pau são exemplos de corpos de frutificação de algumas espécies de fungos, sendo formados por agrupamentos compactos de hifas especiais relacionados aos processos de reprodução sexuada desses organismos. Veja, galera, nesse caso, né, nós temos aqui o item verdadeiro. Os cogumelos e as orelhas de pau são exemplos de corpos de frutificação, né? São aqui, a gente tem os cogumelos e orelhas de pau são basidiomicetos, formam lá um corpo de frutificação que é o basidiocarpo de algumas espécies de fungos, sendo formados por agrupamentos compactos de hifas. Então eles formam um falso micélio, que é um conjunto de hifas, certo? Relacionados com processos que podem ser sexuado desses organismos. Perfeito, né? A fusão de hifas, que nós chamamos de plasmogamia, é um processo sexuado. Então, letra B. Segundo item aqui, verdadeiro. Aí, os fungos multicelulares são constituídos por filamentos ramificados. Então, fungos multicelulares são constituídos por filamentos ramificados, denominados micélios. De novo, a mesma pegadinha do exercício anterior. Esses filamentos são chamados de hifas.
Então, por isso esse item aqui está falso, né? Nós já sabemos que vai dar certo ali, então, a letra C, né? Então, em relação à letra C. São organismos fundamentais no processo de ciclagem da matéria, quando eles fazem a decomposição, né, galera? Eles fazem uma reciclagem da matéria, eles convertem a substância orgânica em inorgânica. Então, processo fundamental na reciclagem da matéria, pois as espécies sapróbias que fazem decomposição, juntamente com certas bactérias, desempenham o papel de decompositores. Sim, fungos e bactérias têm um papel importantíssimo aí na decomposição, nessa ciclagem da matéria. E são organismos eucariotos autotróficos? Opa, não são autotróficos, são heterotróficos, então falso. Pode ser únion multicelular? Pode ser únion multi, que se nutrem por absorção e tem glicogênio como substância de reserva. Está perfeito, só esse item aqui que torna essa alternativa falsa. Eles não são autotróficos, eles são heterotróficos, então a alternativa correta, letra C. Finalizamos assim então mais uma videoaula aí em relação a esse grupo fantástico que é o grupo dos fungos. Tchau, gente, um grande abraço, até mais.